Gestalt, a psicologia da forma. A psicologia da Gestalt é uma das tendências teóricas mais coerentes e coesas da história da psicologia. Seus articuladores preocuparam em construir não só uma teoria consistente, mas também uma base metodológica forte que garantisse a consistência teórica. A psicologia da forma simboliza como o nosso cérebro vê, processa e entende essas imagens. Naquela imagem, o seu cérebro estava tentando se organizar para dar um sentido no que estava vendo. Gestalt é um termo vindo do alemão, não é uma tradução específica para o português. O termo mais próximo seria forma ou configuração. Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Köpfner, baseados nos estudos psicofísicos que relacionaram a forma e sua percepção, construíram as bases de uma teoria eminentemente psicológica. Eles iniciaram seus estudos pela percepção e sensação do movimento. Os gestaltistas estavam preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de óptica, quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito com uma forma diferente do que ele é na realidade. Princípios básicos. Max Wertheimer escreveu que a teoria da Gestalt pode ser expressada da seguinte forma: existem conjuntos, o comportamento dos quais não são determinados por seus elementos individuais, mas onde o processo da parte são determinados pela natureza intrínseca do todo. É o objetivo da Gestalt de determinar a natureza de tais conjuntos. A teoria da Gestalt, em suas análises estruturais, encontrou determinadas leis que regem a percepção humana das formas, facilitando a compreensão das imagens e ideias. As leis da Gestalt. Na lei da semelhança, os objetos similares tendem a se agrupar. A similaridade pode acontecer na cor dos objetos, na textura e na sensação de massa dos elementos. A lei da proximidade, os elementos são agrupados de acordo com a distância a que se encontram uns dos outros. Logicamente, elementos que estão mais perto dos outros numa região tendem a ser percebidos como um grupo, mais do que se estivessem distante dos seus similares. A lei da pregnância diz que todas as formas tendem a ser percebidas em seu caráter mais simples. É o princípio da simplificação natural da percepção. Quanto mais simples, mais facilmente é assimilada. Desta forma, a parte mais facilmente compreendida em um desenho é a mais regular, que requer menos simplificação. O nosso cérebro tem a tendência de simplificar tudo o que está sendo visto. Lei da continuidade. Essa lei dita que os pontos que estão conectados por uma linha reta ou curva são vistos de uma maneira a seguirem um caminho mais suave. Em vez de ver linhas e ângulos separados, linhas são vistas como uma só. Lei da segregação. Na lei da segregação, temos a capacidade de separar, identificar ou destacar unidades formais num todo, compositivo ou em parte desse todo. A nossa percepção tende a fechar um espaço completando e englobando as falhas das periferias e dos contornos. Lei do fechamento. As linhas delimitando uma superfície fechada se percebem como unidade mais facilmente do que as que não se fecham, a partir de outras condições. Figura e fundo. A psicologia da Gestalt também fala da questão da figura fundo. Figura fundo, tendemos a organizar percepções no objeto observado, a figura, e o segundo, o plano contra o qual ela se destaca, o fundo. A figura parece ser mais substancial e destaca-se do fundo. Essas leis seriam conclusões sobre o comportamento natural do cérebro, no que concerne ao processo de percepção. Os elementos constitutivos são agrupados de acordo com as características que possuem entre si.